Olá, tudo bom? Eu me chamo Rogério. Desde o mês de setembro de 2009, a gente tem publicado na internet o blog vivaoevangelho.blogspot.com. E nele nós temos anunciado Jesus, trazendo algumas mensagens do Evangelho para muitas vidas. E a partir desse momento, a gente também está entrando numa nova fase. Agora a gente também vai postar vídeos e trazendo sempre uma mensagem do Evangelho para você, principalmente aquelas que falam a respeito de Jesus, das mensagens de Jesus. E hoje eu queria falar um pouco da parábola do filho pródigo, que tem muita mensagem para cada um de nós. Ela fala de um pai que tinha 2 filhos. Um dos filhos mais novos decidiu sair da casa do pai. Estava cansado de trabalhar para o seu próprio pai. Decidiu fazer o seu próprio caminho. No entanto, ele pediu a herança ao seu pai para que com aquela pequena fortuna, seu pai era um fazendeiro, ele pudesse curtir a vida. Ele pegou, o pai aceitou e deu uma parte dos bens que cabia ao filho, e ele foi para um país estrangeiro. Ele foi viver como ele achava que era melhor. E lá ele teve prostitutas, farras, festas, bebidas e vários tipos de vícios, de maneira que logo o dinheiro acabou. E o pior, naquele lugar onde ele estava, naquele país, sobreveio grande fome. E ele começou a passar necessidade, inclusive fome. Foi aí que ele conseguiu com uma das pessoas lá naquele país um lugar para trabalhar. Ele cuidava dos porcos. Mas a fome era tão intensa que ele teve que disputar a alimentação com os porcos. Foi aí que ele caiu em si e disse: olha, lá na casa do meu pai, os seus trabalhadores, todos comem bem. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu não quero nem ser reconhecido como filho. Basta para mim ser reconhecido como um dos seus trabalhadores. Ele sabia onde era o caminho de volta para a casa do pai. Só que quando ele chegou próximo àquela casa, seu pai já o estava observando, porque o seu pai já o esperava. Quando encontrou ele, ele saiu correndo, o abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo dizendo que era seu filho, as melhores roupas e um chinelo, porque seu filho estava maltrapilho. E ele matou o novilho cevado, que era o melhor novilho da sua fazenda, e fez uma grande festa. Esse filho pródigo, ele pode ser considerado tanto quanto eu, quanto você. Poderia ser um de nós, porque na verdade todos nós nos afastamos de Deus, de alguma maneira ou de muitas maneiras. Todos nós nascemos pecadores e estamos distantes do Pai. Agora a gente pode voltar para a casa do nosso Pai. A gente primeiro precisa saber onde fica o caminho. Que caminho é esse que a gente precisa seguir para chegar na casa do nosso Pai? E aí eu digo para você, se você ainda não conhece o caminho de volta, você agora tem uma oportunidade preciosa de conhecer. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Só Ele nos dá essa direção de chegarmos junto a Deus. Porque no texto que a gente mencionou, o Pai simboliza o nosso Deus. Se você já cansou de viver a sua própria vida e está querendo voltar para Deus, porque sabe que a melhor coisa é estar do lado de Deus, então eu digo para você, o caminho para você voltar para Deus é Jesus. E onde a gente encontra Jesus? Através da sua palavra. Os evangelhos falam de Jesus. Mas não basta apenas ler os evangelhos e conhecer a história de Jesus. Isso eu sabia desde 8 anos de idade. É preciso aceitar Jesus como seu Salvador. Viver uma nova vida para Ele e com Ele.
Porque, na verdade, o que Jesus veio fazer nesse mundo foi estabelecer aquela comunhão junto ao Pai, que estava quebrada, que estava distante. Então, volte para o caminho de Jesus, para o caminho que leva ao Pai. Agora, o que eu queria mesmo dizer é que Deus nunca te abandona. Às vezes a gente está triste, às vezes nós estamos deprimidos, nos sentindo só, às vezes chorando, muitas vezes, mas saiba que Jesus te ama e que Deus nunca te abandona. Sabe por que eu digo isso, que Deus nunca te abandona? É porque por mais que você tente se afastar de Deus, Deus vai estar esperando você, de braços abertos, para te abraçar, te beijar. Mesmo que você esteja maltrapilho, mesmo que você esteja sem sandália, mesmo que você esteja sujo, Ele vai te dar uma nova roupa e uma sandália nova. E vai fazer uma grande alegria, que aquele que estava perdido foi achado. Saiba disso. A melhor coisa que Deus quer estabelecer na sua vida é a comunhão. Ele quer estar junto de você. Será que você tem sentido essa comunhão com Deus? Ou será que você só conhece Deus de ouvir falar? Ou será que você só conhece de ler alguma coisa de Deus, mas não experimentou o relacionamento real com Deus? Essa relação com Deus é uma relação de amor, de perdão, de misericórdia. Porque o Pai não precisava perdoar o seu filho, mas Ele decidiu te amar. Ele decidiu perdoar. Ele decidiu restabelecer aquela comunhão que estava perdida. Você quer voltar para a casa do Pai? Você já conhece o caminho. Então volte mais perto da casa do Pai. E saiba de uma coisa, Ele vai estar lá, esperando, olhando da janela. E quando te ver, vai correr ao seu encontro, te abraçar e te beijar. E te considerar como um verdadeiro filho de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus possa iluminar a sua vida. E saiba de uma coisa, nunca se esqueça, Deus nunca te abandona. Isso tem feito um verdadeiro sentido na minha vida. E tem mudado muitas coisas que antes eu não entendia. Quando às vezes eu me sentia só, quando às vezes eu me sentia triste, mesmo quando você estiver chorando, saiba que Jesus, o próprio Deus, vai estar chorando junto com você. Lembre-se, Deus nunca te abandona, porque Ele te ama.